Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Pax et Bonum, né? Com a saudação paulina, eu gostaria de compartilhar com você mais um estudo escrito, né? Redigido e escrito por mim, Fabrício Barreto Gonçalves, e eu convido você a estudar a Bíblia comigo, né? O Velho e o Novo Testamento, o Antigo ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vocês sabem que a Bíblia, ela foi um livro escrito, né, ao longo de 1.600 anos, 1.600, 1.700 anos, que o Antigo Testamento ou Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento perfazendo um total de 27 livros. Em outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia Católica tem 72 ou 73 livros, porque tem uns livros a mais chamados apócrifos, pseudepígrafos e ou deuterocanônicos, como é chamada pelos católicos. E os ortodoxos, né, a Igreja Ortodoxa Grega, ela tem cerca de 74 livros, ou seja, mais do que a Bíblia Católica, incluindo alguns textos apócrifos, né, não inspirados pelo Espírito Santo, mas tido como história, e deuterocanônicos. Eu queria compartilhar a segunda e a terceira epístola universal de João, ou católica. Segunda João começa com uma saudação, eu faço aqui no meu artigo, né? E gostaria que você orasse pela minha vida, que eu já comentei quase 30 ou 30 artigos de teologia, de filosofia, de religião, comentários bíblicos, né, do Velho Testamento e Novo Testamento, as 13 cartas de Paulo, o livro do Apocalipse, um dos evangelhos, chamados sinóticos, de maneira que eu gostaria que você orasse pela minha vida. Fabrício Barreto Gonçalves, é um dom que Deus dá. Desde novo eu escrevo, ok? E o meu sonho é escrever um livro, pode ser até baseado nessas cartas de Paulo, quem sabe? Um livro cristão, evangélico, ou uma biografia, ou livro de memórias, ou crônicas. Já tem meus sermões também, tem base para escrever um livro, só basta agora publicar. Encontrar uma editora e um escritor sou eu, né? Uma editora para publicar, né? Esse livro. Bom, enfim. Então, eu comento aqui, né, no meu comentário, no meu artigo, panorama bíblico do Velho e do Novo Testamento. Já escrevi 30, e esse é um deles, né? Esses, porque são dois, né? Segunda carta, ou segunda epístola de João e terceira epístola de João. Começa do capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 4, com uma saudação. O segundo, de 5 a 8, né? Cumprir os mandamentos e conservar a fé, evitar receber os falsos mestres, ou falso, né, doutores, né, pseudo, né, didascos, ou pseudodidascálios, falsos mestres. Fala da Sofia, ou Sófia, né, você que tem o nome de Sofia, né, tem uma prima que tem esse nome, Sofia, e a minha bisavó portuguesa, o nome dela era Sofia. Olha o nome da pessoa, Maria Sofia Cândida de Jesus. Morreu com mais de 100 anos. Bom, saudação. O autor, João, cumprimenta a igreja, chamando-a de Senhora eleita.
enfatizando a verdade e o amor, verdadeiros elos de união e fraternidade entre os crentes verdadeiros. João se alegra pelos crentes estarem vivendo na verdade. No versículo 7 de 2 João, há uma descrição de crentes que negavam a encarnação de Jesus, né? Que Jesus ele veio em carne. Esta doutrina, que nós chamamos de ensarcoses, na encarnação do Verbo, essa doutrina deve ser combatida e a verdadeira fé que confessa que Jesus Cristo, como Cristo e Filho de Deus, ele é encarnado e deve ser conservada firme. Versículo 8. A igreja não deve apenas confessar doutrinas, crer intelectualmente. Eu comento aqui no meu artigo, ok? Não se preocupe em anotar, porque eu tenho todo ele escrito em PDF, ok? A igreja deve apenas confessar a doutrina e crer intelectualmente, mas viver o amor e cumprir os mandamentos do Senhor. Versículos 5 e 6. De nada adianta combater as heresias se não vivemos plenamente aquilo que é certo e verdadeiro. Como os falsos mestres estavam sendo agressivos, né? Os gnósticos, os ebionitas, os baalins, né? Os que adoravam Balaão, a doutrina de Balaão, os nicolaítas, que vem de Nicolau, que foi um dos diáconos de Atos 6. Depois seus seguidores descambaram para a idolatria e a heresia. Era chamado de nicolaítas, que vem de Nicolau, ok? Eles claramente estavam sendo detectados como pervertores da fé cristã. João recomendou que a igreja do primeiro século não os recebesse e nem ouvisse o que eles estavam ensinando. João escreve esta carta ou epístola universal breve, porque ele desejava ir pessoalmente à igreja, e termina com saudações usuais. Então, a primeira carta de João, ela é dirigida à família cristã em geral, prevenindo contra a falsa doutrina e exortando os irmãos à piedade prática. E a segunda carta de João, epístola universal, portanto, comentando aqui meu artigo, ela é escrita a um membro particular dessa família, com o propósito de instruir a igreja sobre a atitude correta com os falsos mestres, falsos pastores e falsos doutores. Não lhes devia dar hospitalidade, ou seja, recebê-los. Uma ordem peremptória, talvez dura, mas é justificada pelo fato de que essas doutrinas atacarem os fundamentos basilares do cristianismo. Por exemplo, a encarnação de Jesus. Jesus homem e Jesus Deus. Em muitos casos, ameaçaram a pureza da conduta. Ao receber esses mestres falsos em suas casas, os cristãos, os irmãos, a igreja, a quem João escrevia, poderiam identificar-se com os seus erros. João, o autor da carta, não recomendava o tratamento indelicado aos cristãos que doutrinariamente diferem entre nós e que se encontravam seduzidos pelo erro, por essa
doutrina falsa, essa heresia. João escrevia na época em que os antinomianos, gnósticos, Carpócrates, barbelos gnósticos, nicolaítas, preocupavam minar os fundamentos da pureza e da fé cristã, sobretudo no primeiro século. Sob tais condições, era imperioso, que os cristãos denunciassem e refutassem, de modo apologético, essas doutrinas erradas. Quanto ao tema da segunda epístola a João, pode-se resumir da seguinte maneira: o cristão deve se submeter à verdade e evitar a comunhão contra os inimigos. Ou seja, por que esta carta de João foi escrita? Foram escritas 3 epístolas ou 3 cartas, chamadas católicas ou universais, de João para a igreja do primeiro século. Foi escrita com o objetivo de advertir uma senhora chamada eleita. Ele usa aqui a palavra grega ekleta, ou ekalém, ou ekletos, ou seja, escolhida, eleita, e hospitaleira. Ela recebia bem as pessoas, a não hospedar os falsos mestres. Terceira carta a João, o tema é o seguinte: esta breve carta de João, ela dá uma ideia de determinadas condições que existiam numa igreja local no tempo de João, primeiro século. A história que pode ser colhida da carta parece ser a seguinte. Estou lendo aqui meu artigo, meu comentário. O apóstolo, o escritor João, que escreveu esta carta, tinha enviado um grupo de mestres itinerantes. Nós chamamos de peripatéticos. Vem da palavra grega peripatos, quer dizer, aqueles que passeiam, caminham e andam ensinando doutrinas filosóficas e teológicas e religiosas. Então são mestres itinerantes que eu chamo aqui, com cartas de recomendação a dirigentes e diferentes igrejas. A princípio, ou em princípio, estou com muito refluxo, e soluço. Tem que ver isso aí, um gastro, Sou diabético, então a gente tem que procurar um médico, Então, era endereçada normalmente à liderança da igreja local, os pastores, os presbíteros, os anciãos, os diáconos, a uma das quais era a assembleia a que pertenciam Gaio ou Caio e Diótrefes. Existem esses nomes aí difíceis na Bíblia, Quem que vai colocar um bom nome, Gaio ou Caio e Diótrefes, melhor ainda. Esses nomes diferentes são nomes geralmente latinos, gregos, romanos. Diótrefes, dominado pelo ciúme dos direitos da igreja local, ou por alguma razão pessoal, Diótrefes, ele recusou a dar hospitalidade, a receber esses mestres, e expulsou os membros da igreja que os recebiam. Caio ou Gaio, um dos membros da igreja, não se deixou intimidar pelo ditador espiritual chamado Diótrefes e hospedou os missionários rejeitados, os quais mais tarde relataram sua bondade ao apóstolo, o apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, João. Então, eram missionários, eram homens de Deus que pregavam o evangelho. E Diótrefes, sendo um dos líderes da igreja, ali, local, do primeiro século, ele recusou receber esses irmãos. Provavelmente João estava para enviar esses mestres pela segunda vez
versículo 6, né? Eu vou ler aqui rapidamente, né? João, 3 João. Vou ler aqui a Bíblia de Estudo Shed, ok? 3 João, tá? Versículo 7, diz assim: Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo os gentios, né? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Estou lendo aqui a Bíblia Shed, tá? Essa Bíblia aqui de Russell Philip Shed. Então, o tema é o seguinte, da terceira carta a João, lá no finalzinho da Bíblia, né? O dever da hospitalidade com o ministério e o perigo de uma direção tirânica. Então, o João está recomendando aqui à igreja do primeiro século, a igreja apostólica, através da sua carta, sua epístola universal, que o crente tem que receber bem o pastor, o líder de célula, o pastor da sua igreja, o diácono, ele tem que saber receber bem. Um cristão que não gosta de receber parentes, familiares, irmãos da igreja e amigos, tem alguma coisa errada. Por que foi escrita a carta? Terceira epístola ou carta a João. Foi escrita com o objetivo de elogiar Gaio ou Caio por ter recebido os missionários, que dependiam inteiramente da hospitalidade dos cristãos, a generosidade dos cristãos, e para denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de Diótrefes. Então, ele faz uma oração, versículos 3 a 8. Esses versículos são descrição do amor e a fidelidade do irmão Caio ou Gaio. Ele andava na verdade, né? Versículo 3, deixa eu ver aqui, vou ler para vocês aqui. Versículo 3. A graça e a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor, né? Ele era fiel, o irmão Gaio ou Caio, ele era fiel em tudo, principalmente acolhendo os desconhecidos e necessitados, despedindo em paz de modo digno. João diz em sua carta, versos 7 e 8, que os que saem em nome de Jesus, né, o nome, e se dedicam à proclamação e pregação do Evangelho, merecem ser recebidos em casa, porque estaremos cooperando com a verdade. Estou comentando e compartilhando com vocês o meu comentário bíblico, tá? Meu panorama, né? O exemplo de Demétrio. Então ele cita aqui João na terceira carta e na segunda carta, ou epístola universal, ele cita aqui o nome de 3 irmãos: Gaio ou Caio, Diótrefes, que expulsou os missionários e os pastores da igreja. Um exemplo ruim. Quanta gente aí tem excelentes e poderosos testemunhos de fé, de vida com Deus, mas Diótrefes, ele expulsou, ele rejeitou os irmãos. Ele usa o nome de Demétrio, versos 11 a 12. Demétrio é mencionado como exemplo de bem que deve ser seguido, pois até a verdade testemunha a respeito dele. O que ele fez não se sabe. O que Demétrio fez não se sabe.
mas a ênfase não está em fatos, mas no caráter cristão que ele tinha. Versos 11 e 12. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e nós conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria ou gozo seja completo. Então, eu queria compartilhar com vocês as duas epístolas de João, a segunda e a terceira. Elas nos ensinam a importância da verdade. O que é a verdade? Emuna, aletheia, veritatem ou veritas. Pilatos pergunta para Jesus ali no julgamento de Pilatos, chamado Pórtico de Salomão, lá perto do templo, na entrada em Jerusalém. Quid is verita, ou quid is veritatem? O que é a verdade? A verdade não é um sistema filosófico. A verdade não é um sistema filosófico, religioso, teológico. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. A verdade não é um exercício intelectual, comentando aqui no meu artigo, em que nós ficamos sabendo o que é certo e o que é errado, ética. A verdade é um resultado de uma correta relação com Deus, mediada pela atuação do Espírito Santo e consolidada pela palavra de Deus. As epístolas de João, a terceira e a segunda epístola, nos ensinam a ter certeza. O crente tem que ter certeza das suas convicções e da sua fé. Amém? Como já afirmamos, o verbo, Jesus, o Logos, saber é repetido várias vezes. Sophos, sabedoria. Por isso que a palavra filosofia ou Sófia, quer dizer amigo da sabedoria. João, apóstolo, queria que seus leitores tivessem a certeza do que criam. Nós temos a vida eterna, porque cremos em Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, que viveu entre nós como o verdadeiro homem. A certeza, ela deve ser traduzida em fidelidade a Deus, amor prático aos irmãos e constante confissão de Cristo como verdadeiro Senhor. Ainda continuando aqui, compartilhando meu artigo, meu comentário bíblico, panorama. Devemos evitar atitudes de autoritarismo dentro da igreja. Isso é muito sério. Como foi o caso de Diótrefes. A igreja é do Senhor Jesus e não pertence a nenhum de seus membros. Tem pastores que se acham donos da igreja. Tem irmãos ou famílias, por ter influência, por ser família rica dentro da igreja, eles acham que pode mandar no púlpito, pode mandar no pastor, ocupa os melhores cargos na igreja, porque são mais evidentes, aparecem mais, como tesouraria, como outros cargos na igreja que aparecem mais. Ninguém é dono da igreja, nem o pastor, nem a própria igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Devemos pensar muito sobre como exercemos a liderança na igreja. Que motivações nós temos? Como tratamos as pessoas? Pois Diótrefes, ele foi
muito diferente de Caio ou Gaio. Ele não recebeu os missionários, os pastores, os pregadores e ainda expulsou da igreja e expulsou da comunidade, da cidade onde eles estavam. Ou seja, um péssimo testemunho, eu diria. Devemos tratar o erro e o engano com firmeza e fidelidade à verdade, que é Cristo. Os escritores do Novo Testamento que tratam das heresias nos ensinam que elas precisam ser combatidas e refutadas com a palavra. Para serem combatidas, precisamos estar firmes no que cremos, porque cremos segundo a palavra de Deus. Então, eles eram pessoas, falsos mestres, falsos doutores, que estavam ali ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Eu comento aqui no meu artigo, não é? A carta de João descreve como a luz. Ele usa a palavra amor, luz, vida, santidade, várias coisas, várias vezes. Propósito e conteúdo da carta de João. A segunda carta e a terceira carta de João apresentam fazer parte da correspondência pessoal do apóstolo João. Ambas foram endereçadas às pessoas em particular e tratam de vários assuntos pessoais. É uma carta mais pessoal. Amém? A palavra-chave na segunda carta de João é verdade. Aletheia, veritas, emuna, né? João ressalta a necessidade de andar na verdade. Verso 4, né? Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter convosco dentre os teus filhos, que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Verso 7. Não devemos nem sequer receber em nossa casa ou dar boas-vindas a quem nega a doutrina de Cristo, para que não nos façamos participantes de suas obras más. Os destinatários da última carta de João, terceira carta, portanto, chamado apenas de amado Gaio ou Caio. Ele não recebe nenhuma outra identificação. Deveria ser bastante conhecido dos membros das igrejas da Ásia, primeiro século, onde João atuou no final de sua vida. O nome era comum, geralmente aparecendo nos escritos de Paulo. Vemos Gaio ou Caio de Corinto, registrado em Romanos 16, 23, que foi anfitrião do apóstolo Paulo naquela cidade. Gaio ou Caio da Macedônia. Encontramos o seu nome em Atos 19, 29 e Atos 20, verso 4. E Gaio ou Caio de Derbe, cidade de Derbe. O tema central da Epístola Universal de João é a hospitalidade, né? Ou seja, o crente no Senhor, quanto mais os líderes, né, de célula, os diáconos, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, o líder de célula, ele tem que receber bem, sentir prazer e alegria de receber as pessoas. Em sua carta, o apóstolo João reconhece a bondade de Caio, ou Gaio, em abrir a sua casa aos obreiros cristãos, missionários, bem como aos estrangeiros, e o incentivava a dar continuidade a esse ministério.
João, o autor da carta, promete disciplinar o irmão Diótrefes, que lhe havia causado problemas. Depois eu vou procurar saber o significado desse nome, né? Diótrefes. Vou ficar devendo aí. Eu gosto de saber o significado dos nomes. Que lhe havia causado problemas. Ele expulsou da igreja os membros que não reconheciam sua primazia. Versos 9 e 10. De maneira contrastante, toda a igreja elogia Demétrio. Verso 12. O fato de João dizer que todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, estimula os crentes do Senhor Jesus, os cristãos, a andarem na aletheia, né? Veritatem, verdade, emuna. Então, ele condena, ele louva a Deus pela hospitalidade de Gaio, João, na sua carta, versículos 5 a 8, versículos 9 a 11. Eu comento aqui, né, compartilhando com você, no meu panorama, já estou terminando. Condenação das atitudes de Diótrefes. Agora você imagina, um homem de Deus, um cristão, que faz cara feia para pastor que vai na sua casa. Eu não quero pastor aqui, sai fora. Em outras palavras, foi isso que Diótrefes fez. E versículos 12 e 13, finalmente, João elogia o caráter de Demétrio. Verso 12, né? Saudações finais. Ainda tinha muitas coisas, João escrevendo, que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, ele não quis escrever, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria e gozo sejam completos. E ele conclui, né? Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, né? Irmã eleita é a igreja irmã de onde João escreve. Então, Russell Shedd, ele comenta aqui no rodapé da Bíblia, né? Pode referir-se à igreja, uma vez que as igrejas se reuniam nas casas. Então, ele dá um mandamento: viver na doutrina, sã doutrina, viver na verdade, andar em amor mútuo e praticar, incentivar a hospitalidade. Então o crente ele tem que receber. A Bíblia fala em Hebreus que a gente tem que promover a hospitalidade, ou seja, receber bem. O que é a palavra hospitalidade? Né? Vem da palavra hospital, receber, acolher, cuidar. Sabiam disso? Vem da palavra hospital, receber bem. E a Bíblia fala em Hebreus que às vezes até muitos na Bíblia receberam o anjo do Senhor, que se materializaram na figura de pessoas, né? Ou seja, receber, tem prazer de receber. Isso se chama hospitalidade, que vem da palavra hospital. Não é a mitideza minha não, tá, irmãos? Vejam bem. Eu sempre gostei bem, curiosidade, de receber e de saber a origem das palavras. Eu vou procurar saber o significado desses três nomes: Gaio ou Caio, Diótrefes e Demétrio. Enfim, o crente tem que receber bem, andar de acordo com a sã doutrina acerca da verdade. Este é o conteúdo, o resumo
do meu comentário bíblico, ok? Espero que vocês gostem. Quem quiser está aqui, está gravado em PDF. Se vocês quiserem ler, ter a honra de ler meu comentário, meu artigo bíblico de teologia e de filosofia também. Meu telefone no WhatsApp é código 22 999 72 999 725867. Repetindo, 22 999 72 5867. E meu e-mail, para quem quiser que eu mande o e-mail desse texto digitalizado, ok? Esse artigo, esse comentário e panorama bíblico das duas cartas de